Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas lives de estudos nos Salmos, né? Nós estamos com essa série de estudos aí no livro de Salmos. Hoje é a nossa quarta live, né? Na semana passada nós já fizemos 3 lives. A primeira foi sobre o Salmo 93, a segunda foi sobre o Salmo 130 e a terceira foi sobre o Salmo 11. Hoje nós estamos dando início, né, nessa semana agora. Nós teremos a live de hoje, que será baseada no Salmo 13. Na quinta-feira nós teremos mais uma live e também no sábado, tá bom? Eu vou dar um tempo aí para você que está ao vivo com a gente poder compartilhar essa live, né? Convidar os seus amigos para assistir, compartilhar nos seus grupos no WhatsApp, com seus amigos no WhatsApp, para a gente poder fazer esse estudo aqui no Salmo 13, falando sobre a confiança na desolação, tá ok? Convida aí os seus amigos, chama o pessoal para poder assistir a live com a gente aqui, que esse estudo vai ser muito interessante, tá bom? Já vou passar aqui para o Salmo, que é o Salmo 13, né, cujo título que eu dei aí foi Confiança na Desolação. Esse é um tema que resume bem aquilo que o Salmo traz para nós de ensinamento e é o que nós vamos meditar aqui nessa noite, tá bom? Nós vamos começar, como sempre, fazendo a leitura desse Salmo. Deixa eu só ajustar aqui para a gente poder fazer a leitura do Salmo. Aqui eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada, como tem sido a versão padrão da Bíblia que eu utilizo. Vamos fazer primeiro a leitura do Salmo 13 e depois nós vamos proceder para os comentários e em diante, tá ok? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? É um salmo curto, como tem sido o padrão aqui das nossas lives, pelo motivo de que, por causa do tempo, né, tem que ser salmos mais curtos. Porém, o fato de serem curtos não implica de maneira nenhuma que eles são simples ou que são salmos muito de menor profundidade. Pelo contrário, eles têm se mostrado, como a gente tem visto aqui na nossa série, salmos profundos, salmos extremamente instrutivos, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Tá bom? Vamos proceder agora para os comentários aqui. Vamos começar com os versículos 1 e 2. Esse Salmo 13 ele tem uma característica interessante, é que ele pode ser dividido em 3 partes, cada uma das partes de 2 versículos, né? Então o versículo 1 e o versículo 2 formam um bloco de pensamento, o 3 e o 4 formam outro bloco de pensamento, o 5 e o 6 formam um bloco de pensamento distinto. Então em cada um desses blocos existe uma evolução de pensamento que Davi começa no versículo 1 e no versículo 3, no versículo 6, como a gente vai ver, ele termina de uma maneira muito diferente do que ele começa aqui no versículo 1, que é uma característica interessante desse salmo, que é o Salmo 13. Então o que a gente tem aqui, né? O salmista, que é Davi, inicia seu poema com uma queixa, algo comum em vários salmos de natureza orante, né? O que são esses salmos de natureza orante? São aqueles salmos que contêm orações. E esses salmos que contêm orações, eles geralmente são salmos que possuem essas queixas, né? O que são queixas? É uma forma de expressão em que aquele que está orando, né? A pessoa que está orando, nesse caso aqui é Davi,
ela questiona alguma atitude de Deus. Ele questiona Deus de alguma maneira, né? Isso a gente chama de queixa, e isso acontece várias vezes nos Salmos, né? Vamos dar prosseguimento aqui. Nos versículos 1 e 2, ele utiliza a queixa até quando? 4 vezes, referindo-se a Deus, a si mesmo e a seus inimigos. Então no versículo 1 ele está falando somente com Deus, né? Ele fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então a primeira queixa que Davi faz aqui é em relação a Deus, né? A segunda queixa, ele diz: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? A queixa de Davi agora é sobre algo que está acontecendo com ele. E por fim, a queixa dele refere-se aos inimigos, né? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então Davi usa essa força enfática desse até quando, que é uma forma de queixar-se de algo, né? E aqui Davi está se queixando contra Deus em relação ao próprio Deus, a atitude do próprio Deus. Em segundo, em relação à sua própria atitude. Em terceiro, em relação à atitude dos seus inimigos, né? Então no versículo 1 a gente vê Davi dizendo, né? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Esquecer nesse versículo tem sentido de ignorar. Não é que Deus esquece de alguém, porque Deus sendo Deus, ele não se esquece de nada e nem de ninguém, né? Mas o sentido de se esquecer é de ignorar, né? Davi está se sentindo como se Deus o tivesse deixado de lado, como se Deus o tivesse abandonado. Davi está desolado, ele está numa situação, num sentimento de desolação, como se Deus o tivesse abandonado Davi. Não que Davi ache que Deus realmente o abandonou, tá ok? A gente vai ver isso aqui para frente, como que o pensamento de Davi se desenrola ao longo do Salmo. A ideia de Davi não é que Davi acha que Deus o abandonou, mas aquele é o sentimento que Davi tem naquele momento. E como que Davi externa esse sentimento? Ele está dizendo: Deus, eu estou me sentindo como se o Senhor tivesse me abandonado. Esse é o sentido que Davi coloca aí na palavra esquecer, né? No sentido de que Deus não está mais olhando para ele. Olha o final do versículo 1. Até quando ocultarás de mim o rosto? Então a ideia é que Deus está se virando e não está vendo o que está acontecendo com Davi. E é isso que ele vai depois retomar aqui a partir do versículo 3. Então a ideia da queixa de Davi é que Deus o estava ignorando. A situação que Davi estava passando, Davi estava se sentindo ignorado por Deus. No versículo 2, a ideia é de amargura profunda, quando ele fala: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Essa queixa de Davi aqui mostra que ele estava se sentindo dominado por pensamentos de tristeza. Davi estava triste, ele estava se sentindo desolado. O último elemento da queixa de Davi é em relação aos seus inimigos. Em relação ao que dos seus inimigos? Em relação à força dos seus inimigos. Porque eles continuavam se levantando contra ele. Então a gente vai ver aqui no contexto do Salmo, aqui nos versículos mais para frente, que Davi identifica que os seus inimigos tinham muita força. A todo momento eles se levantavam contra ele, e essa era algo que deixava Davi bastante consternado, bastante desolado, bastante triste. Era que os seus inimigos pareciam ser muito mais ferozes, muito mais fortes, muito mais destemidos, muito mais operantes do que ele. Então ele se sentia destruído por essa situação, porque além dele não conseguir fazer frente aos seus inimigos, Deus parecia que estava ignorando a posição de Davi, ignorando o sofrimento de Davi. Então Davi começa com essa queixa, aqui no versículo 1 e no versículo 2, com o objetivo de chamar a atenção de Deus para os seus sentimentos. Como eu falei, a gente vai ver que no resto do Salmo, pelo contexto, que Davi não acreditava que Deus o tinha abandonado. Davi sabia que Deus estava ouvindo as orações dele, que Deus estava atento àquela situação, mas o sentimento de Davi era um sentimento de abandono.
E Davi fez questão de externar esse sentimento aqui no versículo 1 e no versículo 2, para ser sincero com Deus, para que a sua oração fosse uma oração sincera, uma oração em que ele colocava os seus sentimentos diante de Deus e ele esperava que Deus reagisse ou respondesse a esses sentimentos. Então a queixa de Davi resume-se nisso, né? Até quando Deus vai ignorar a situação dele? Até quando o Senhor vai ignorar a situação de Davi? Agora vamos ver os versículos 3 e 4. Então, desse cenário desolador em que Davi se sentia desolado, desamparado, abandonado, Davi passa a orar nos versículos 3 e 4. Então no versículo 3 e no versículo 4 registra qual era a oração que Davi fazia. No versículo 3 ele já começa dizendo: atenta para mim. Esse é o clamor base, ou a base do clamor de Davi, pedindo que Deus deixe de ignorar sua situação. Então observe que Davi se sentia desolado e ignorado no versículo 1 e no versículo 2. Então quando Davi começa a orar, o que ele pede a Deus é que Deus atente, que Deus preste atenção, que Deus dê atenção à sua situação, à sua amargura, à sua tristeza naquele momento. Aí a gente vai observar que ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Isso é interessante porque quando Davi coloca esse Deus meu, né, ele acrescenta um tom pessoal na sua oração, um tom pessoal e emocional, né? No Antigo Testamento, às vezes a gente tem a ideia de que o povo de Israel, eles tinham uma noção muito corporativa da sua relação com Deus, e de fato era, porque ela era baseada numa aliança entre Deus e Israel. Então a aliança de Deus era com uma nação, não era com pessoas em si, né? Essas pessoas só faziam parte da aliança enquanto estavam debaixo da aliança que tinha relação com a nação. Então a aliança de Deus era com o povo de Israel. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus foram dadas para o povo de Israel, para essa relação corporativa. Então quem havia, vamos dizer assim, havia muito pouco dessa noção de pessoalidade que a gente tem no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a ideia de que o Espírito Santo habita dentro de cada um dos crentes. Então nós temos uma relação muito mais pessoal com Deus no Novo Testamento do que geralmente havia no Antigo Testamento. Então lá a relação era mais pactual, era um pacto mais corporativo, era Deus falando e se relacionando com o povo inteiro, a nação inteira, por meio dos sacerdotes, né, por meio do templo, por meio das regras e das leis referentes a sacrifícios e tudo mais, que regravam ali a religião do povo hebreu. Então havia muito pouco de pessoalidade na relação do povo com Deus. Mas aqui Davi coloca esse Deus meu. Quando ele fala Deus meu, ele coloca esse tom pessoal, essa ideia de que Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus, e que Deus ali não era o Deus de Israel, era o Deus de Davi, né? Não era o Deus da nação, era o meu Deus. Então isso é interessante, né, a gente destacar isso daí, especialmente aí dentro do contexto desse salmo aí, que tem essa contrariedade, né, entre o que era costume do povo hebreu de tratar Deus de uma maneira mais corporativa, mais nacionalista e menos pessoal. Mas Davi aqui coloca esse tom pessoal na sua oração. É interessante que no resto do texto a gente tem Davi dizendo: ilumina-me os olhos para que eu não durma no sono da morte. Então o pedido de Davi é esse. Davi pede para que Deus olhe para ele e o responda. Mas qual é o clamor de Davi? Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Esse era o pedido de Davi naquele momento. E alguns estudiosos, então, vão sugerir que o problema de Davi aqui era algum tipo de doença, com base nessa referência, né, de iluminar os olhos, né? Então, alguns sugerem que Davi estava ali numa situação de cegueira física, ele estava talvez ficando cego, né, não conseguindo enxergar. Lembrando que na época eles não tinham acesso
a medicina que nós temos hoje, né? Mas outros também vão sugerir que trata-se de uma metáfora para alguma limitação pessoal. Em que sentido? Davi está reclamando aqui nesse salmo. Qual é a queixa principal de Davi? É que os inimigos dele estão alcançando vitória sobre ele. E Davi está prevendo que ele vai perder. Por quê? Porque existe alguma limitação nele que vai levá-lo à morte, ou seja, que vai levá-lo a perder para os seus inimigos, que vai levar ele a ser derrotado nessa guerra contra os inimigos dele. Qual é esse tipo de limitação, esse tipo de fraqueza que Davi possuía? Não dá para a gente saber exatamente o que é. Pode ser essa cegueira física, como também pode ser uma metáfora para algum tipo de fraqueza pessoal, até, sei lá, falta de pessoal para lutar do lado dele. Mas é possível, tá? É possível que seja, na verdade eu acho mais provável que seja alguma fraqueza referente ao seu reinado, talvez, que ele estava passando por esse problema, e esse problema é que faria com que ele perdesse, que ele fosse derrotado pelos seus inimigos. Tanto é que essa é a justificativa dele no versículo 4, né? Ele diz: ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que Davi pede a Deus não é para que Deus o livre dos seus inimigos, é para que Deus possa capacitá-lo ou fortalecê-lo de modo que ele não fosse derrotado naquele momento pelos seus inimigos. Era isso que Davi estava procurando em Deus ali naquele momento, né? Que ele fosse fortalecido para que ele não vacilasse, para que ele não dormisse no sono da morte e que os seus inimigos se regozijavam dele, né? Então, a ideia de Davi aqui nesse salmo, como eu falei, Davi está preocupado com um problema que ele está tendo, né? A natureza desse problema não dá para a gente saber. Mas qual era o problema que Davi mais enxergava aqui? Era a probabilidade ou a possibilidade dele ser derrotado pelos seus inimigos. Isso é que estava fazendo com que ele ficasse triste, com que ele ficasse desolado, como a gente vê nos versículos 1 e no versículo 2. Então aqui no versículo 3 e no versículo 4, Davi não está mais se queixando, Davi já está orando. E essa oração de Davi é para que Deus possa atender ao seu clamor. E qual é esse clamor? Para que Deus fortalecesse ele, né? Isso que significa ilumina-me os olhos. Esse ilumina-me os olhos é uma referência ao problema de Davi. Alguns dizem que é uma cegueira e Davi, né, se ele ficasse cego, talvez ele teria limitações no seu embate com os seus inimigos de alguma maneira. Pode ser alguma fraqueza no seu reino, pode ser alguma fraqueza no seu exército, pode ser alguma outra fraqueza na sua vida que estava fazendo com que ele fosse derrotado pelos seus inimigos. Não dá para a gente saber. O que a gente pode ter certeza aqui era que Davi estava clamando com o objetivo de que Deus o fortalecesse para que ele não fosse derrotado. E Davi via que se Deus não desse essa força para ele, ele seria derrotado e os seus inimigos iam se alegrar com a sua derrota. Versículo 5 e versículo 6, né? Davi finaliza sua canção, sua oração, seu salmo, seu poema, de forma diferente de como começou. Isso dá para a gente ver e fica bastante claro, né? Porque no versículo 1 e no versículo 2 ele começa falando de desolação, começa falando de tristeza, começa falando de estar num momento de angústia, de ver os seus inimigos prevalecendo contra ele, com força, né, se levantando contra ele. Mas aqui no versículo 5 e no versículo 6 ele já vai terminar com adoração, vai terminar com confiança, vai terminar com alegria, né? Isso, entretanto, não sugere contradição, ok? As queixas de Davi do versículo 1 e versículo 2 fazem parte de sua oração confiante. É aquilo que eu falei antes, né? Ele confia em Deus, mas ao mesmo tempo externa o seu sofrimento. Então, quando Davi está se queixando lá no versículo 1 e no versículo 2,
Ele não está duvidando de Deus, ele não está dizendo que ele não acredita em Deus, mas ele está dizendo para Deus como ele está se sentindo. Ele está dizendo para Deus qual é o sofrimento que está dentro dele. E ele externa isso através de queixas. Mas aqui no versículo 5, quando ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, ele está afirmando que ele confia em Deus. Então, não é uma contradição. Davi começou de uma maneira desconfiante, agora ele já está confiando. Não, ele permaneceu o salmo inteiro confiando. Mas, no versículo 1 e no versículo 2, ele estava dizendo que a demora de Deus em socorrê-lo estava causando angústia para ele. Mas ele confia que Deus vai socorrê-lo. Mas que a aparente demora de Deus em fazer isso estava gerando uma desolação muito grande na vida dele. Então, não há contradição no salmo. Durante o salmo inteiro, Davi permanece confiando em Deus. E no versículo 1 e no versículo 2, o que existe ali é essa demonstração de sentimentos de Davi. No versículo 5, Davi afirma que confia na bondade de Deus. A Almeida Revista Atualizada traduz como graça, confio na tua graça. Já a Nova Versão Internacional traduz como amor. A palavra hebraica aqui pode ter todos esses significados, mas numa forma geral, dentro do contexto do Salmo, eu acho que o termo bondade é melhor. A ideia de que Davi confia que Deus é bom para poder ajudá-lo, que Deus será bom com ele, que Deus vai socorrê-lo, que Deus vai fortalecê-lo. E essa confiança está na bondade de Deus. E ele vai dizer também que ele se alegra na salvação do Senhor, regozije-se o meu coração na tua salvação. Como vemos no versículo 6, que ele diz, cantarei ao Senhor. A salvação ainda não chegou. No momento que Davi está escrevendo, ele ainda não foi fortalecido, ele ainda não superou seus inimigos, mas Davi confia que Deus é bom e lhe atenderá às súplicas. Então, no versículo 6 a gente tem essa nota de certeza, cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Davi sabe que Deus vai atendê-lo. Isso demonstra a confiança que Davi tinha em Deus. E nesse momento Davi cantará ao Senhor por ter feito muito mais do que ele havia pedido. É isso que significa a expressão em hebraico, que aqui a Almeida Revista Atualizada traduz como me tem feito muito bem. Mas a tradução talvez mais acertada seria que Deus fará a Davi mais do que Davi lhe tem pedido. E a gente encontra aqui um paralelo em Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Exatamente essa expectativa na bondade de Deus que se baseia Davi aqui nesse salmo. Ele está num momento de tristeza, ele tem uma fraqueza que os seus inimigos estão aproveitando e ele vê que ele vai ser derrotado por causa disso e ele pede a Deus que o fortaleça para que ele possa superar os seus inimigos e então adorar a Deus e se alegrar na salvação do Senhor. Amém? Então vamos fazer um resumo aí do salmo. Nos versículos 1 e 2, o salmista Davi externa seu sofrimento por meio de queixas quanto à demora de Deus em socorrê-lo. Davi se sente triste, então quando ele vai orar, ele não finge que ele não está triste, ele externa o seu sofrimento, ele externa a sua angústia, ele externa o seu sentimento de desolação. Em seguida, nos versos 3 e 4, ele passa a orar, pedindo a Deus que lhe fortaleça e não o deixe vacilar diante dos seus inimigos. É aquela frase, ilumina-me os olhos. Davi quer que Deus o fortaleça de alguma maneira para que ele não seja derrotado. Nos versículos 5 e 6, finalizando o seu poema, Davi afirma sua confiança na bondade de Deus e termina com uma nota de louvor, antevendo o agir de Deus em seu favor. Então a crença de Davi era que Deus iria fazer, que Deus iria operar. E o que Davi está orando aqui é pedindo a Deus para que Deus se apresse, que é outra expressão que ele mesmo, Davi, usa em outros salmos. Apressa-te em socorrer-me,
Aqui ele usa outra expressão, ele usa através da queixa, né? Dizendo, até quando, Senhor? Né? Mas a ideia de Davi era pedir, era clamar para que Deus se apressasse em atendê-lo diante daquela situação que os inimigos estavam se levantando e que Davi via que ele seria derrotado se as coisas continuassem dessa forma, mas ele clama a Deus esperando que Deus possa atendê-lo. Então, em resumo, o Salmo mostra a confiança que Davi tinha no agir de Deus, ainda que sua situação fosse tão desoladora que Deus parecia tê-lo abandonado. Então, o que nós vemos nesse salmo é justamente a confiança de Davi em Deus, apesar da sua situação desoladora. E Davi reconhecia sua situação desoladora. Ele não fingia, né, que estava tudo bem. Ele simplesmente expressava para Deus o sentimento de desolação, de angústia que ele tinha, mas mesmo assim ele orava e ele confiava que Deus iria socorrê-lo. Amém? Agora vamos finalizar aqui vendo algumas aplicações, alguns ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida, ok? Então, em primeiro lugar, né, devemos ser sinceros em nossas orações, externando tudo o que sentimos, de modo que nosso clamor seja uma conversa pessoal, não um ritual formal e mecânico. O grande problema, muitas vezes, é que a gente acha que o nosso sentimento nos torna incrédulos. E isso não é verdade, né? Eu posso estar me sentindo abandonado por Deus, eu posso estar me sentindo triste, posso estar me sentindo desolado, posso estar sentindo como se Deus não se importasse comigo, e isso é algo que eu tenho que externar na minha oração. Porque às vezes os cristãos, quando vão orar, eles se colocam numa posição como se eles não duvidassem de Deus, como se nada os afetasse, como se eles fossem pessoas de fé o tempo todo, né? E que não sofressem nenhum tipo de angústia com as situações que estão acontecendo, né? E essa não é a forma correta de orar. Quando a gente for orar, a gente tem que externar as angústias e as tristezas que nós temos, inclusive pela aparente demora de Deus em nos atender, porque isso faz parte do processo, né? Do processo do nosso relacionamento com Deus. Com o tempo nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, mas no momento que a gente tiver angústia, que a gente tiver dor, que a gente se sentir abandonado por Deus, nós temos que falar isso para Ele. Nós temos que externar o que está no nosso coração e sem pensar que isso diminui a nossa fé. Muito pelo contrário, isso reforça a nossa fé, porque aquilo ali, aquela situação parece estar fora do controle de Deus, mas nós sabemos que está dentro do controle de Deus, nós sabemos que Deus está atento às nossas orações, parece que Deus não está, mas esse é o paradoxo do sentimento e da oração. Quando a gente coloca os nossos sentimentos diante de Deus, Deus se torna Deus também dos nossos sentimentos, né? No sentido de que quando Deus nos atender, aí nós vamos entender, né, por que tudo aquilo aconteceu, por que Deus aparentemente demorou mais, né, para poder nos atender, mas a gente só consegue crescer quando a gente consegue ser sincero conosco, né, e a gente deixe de criar essa aura de espiritualidade inabalável que na verdade não existe, né? Todos os cristãos passam por frustrações, por decepções, por tristezas, por angústia, se sente desolado, se sente que Deus está abandonando ele, e isso tem que ser colocado para fora para que para que a gente possa ser sincero nas nossas orações com Deus e que seja uma conversa pessoal, né? Nós estamos conversando com o nosso Deus, com o meu Deus, né? Não é com Deus de Israel ou com Deus da igreja, ou com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eu não entendo o pessoal que às vezes usa tanto essa expressão que parece que Deus é Deus de gente de 4, 5 mil anos atrás, mas não é Deus dele. Então, Deus é o meu Deus. Então é uma oração pessoal, é uma relação pessoal com Deus. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse salmo é que mais do que pedir a Deus que simplesmente elimine as dificuldades, devemos olhar para nós mesmos, identificar as nossas fraquezas e pedir ao Senhor que nos fortaleça. É o que Davi fez. Davi, nesse salmo pelo menos, Salmo 13,
ele não pede a Deus que derrote os seus inimigos. Ele pede a Deus que ele fortaleça o próprio Davi, de alguma maneira que nós não sabemos exatamente qual era a fraqueza de Davi, mas ele pede que ele seja fortalecido porque ele entende que essa fraqueza vai causar-lhe a derrota. E isso também tem que acontecer conosco. Nós temos que parar, olhar para a nossa vida, ver o que está faltando, ver o que a gente precisa melhorar e pedir a Deus que nos fortaleça nisso, mais do que pedir a Deus que resolva nossos problemas. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? De ao invés de pedir a Deus para nos dar sabedoria para fazer alguma coisa, a gente peça a Deus para que já resolva o problema de uma vez. E em grande parte das vezes não é assim que acontece. Nós temos que buscar essa reflexão por meio da palavra, porque por meio da Escritura a gente consegue discernir a nós mesmos e entender onde a gente é fraco e onde a gente precisa ser fortalecido, e essa tem que ser a nossa oração, assim como foi o caso de Davi aqui nesse salmo. E por último, né, apesar da situação, seja ela qual for, devemos nos manter confiantes na bondade de Deus, pois Ele está atento às nossas orações e agirá no momento que lhe for agradável. Davi, mesmo se queixando lá no versículo 1 e no versículo 2, externando seus sentimentos de desolação, de tristeza, ele continuava confiando em Deus, porque ele sabia que Deus era bom, porque ele sabia que Deus iria prover uma salvação para ele, e que provendo essa salvação ele iria se alegrar em Deus, mesmo que esteja aparentemente demorando, mesmo que esteja uma situação se agravando cada vez mais, e que a derrota de Davi parecia iminente, mas ele continuava confiando no Senhor, assim como nós também devemos fazer, tá ok? Então esse é o Salmo 13, como os irmãos puderam ver aí, é um salmo bastante instrutivo, bastante interessante, e eu recomendo que você leia esse salmo, né? Medite um pouco naquilo que ele quer dizer, mas eu vou ficar devendo aqui para os irmãos qual era a fraqueza de Davi e o que exatamente Davi queria que Deus fizesse, né? Davi só diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. O clamor de Davi era para que ele fosse fortalecido na sua fraqueza, né? E esse também tem que ser o nosso clamor. Amém? Então esse foi o Salmo 13. Quinta-feira nós estamos de volta aqui às 8 da noite para mais um estudo em mais um salmo que eu, assim como disse nas outras lives, repito aqui, não sei qual vai ser, mas com certeza será um salmo curto por causa do tempo, como todos têm sido, mas com certeza um salmo que tenha um ensinamento bastante interessante para a nossa vida. E outro quesito que eu adotei aqui nessa série é que tem que ser salmos que não são famosos, né? Salmos que não são muito utilizados, não são muito lidos ou não são muito pregados na igreja, para que a gente tenha um conhecimento um pouco mais amplo de salmos que às vezes a gente não lê muito ou não se interessa muito pela leitura deles porque são menos conhecidos, né? Mas esses salmos têm muito a nos ensinar e é isso que eu estou demonstrando aqui nessa série. Tá bom? Então, quinta-feira às 8 da noite e no sábado também às 8 da noite nós estaremos aqui fazendo a nossa live. Tá ok? Então, muito obrigado a você que esteve aí, que acompanhou essa live comigo. Você pode deixar aí nos comentários se você quiser alguma crítica, né? Rafael, o seu microfone está muito baixo, a música não está combinando, ou isso aqui está ruim, é melhor aquilo ali. Isso também pode nos ajudar aí, né? As críticas positivas e construtivas são muito bem-vindas, tá bom? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui mesmo. E até quinta-feira, às 8 da noite, aqui na página da Igreja Evangélica Filadélfia de São João del Rei. Amém?